Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caro Padre, caros irmãos e irmãs peregrinos, sede todos bem-vindos a este lugar onde nos encontramos através de Maria com o próprio Jesus Cristo, que se torna vivo, que se torna presente na celebração da Eucaristia, pondo sempre o ponto mais alto da nossa peregrinação. Bem-vindos a todos, acolhamos o melhor possível, porque às vezes o tempo é inclemente, vamos ver se não apanhamos chuva, portanto tentemos proteger-nos. Vamos agora abrir o nosso coração ao encontro com o Senhor, preparando-o e reconhecendo que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte para a remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a herança eterna prometida. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como está determinado que os homens morram uma só vez,
e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e ainda, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhes os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de um pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Palavra da salvação. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, às vezes encontramos leituras no lecionário litúrgico que são, à primeira vista, difíceis de colocar na nossa vida. E como nós ontem celebrávamos no Domingo da Palavra de Deus, esta palavra que é de Deus está dirigida a cada um de nós e deve tocar a nossa existência concreta, o nosso caminho concreto. Tentemos, pois, dispor o nosso coração para acolhermos a mensagem que estas leituras nos podem oferecer e que, de facto, podem tocar a nossa vida. Eu começaria pela primeira leitura, a Carta aos Hebreus, um texto assaz difícil, que tem muita relação com o culto e o sacerdócio do Antigo Testamento, como temos vindo a ver ao longo dos últimos dias. Hoje o texto diz duas coisas muito belas. Jesus entrou no santuário definitivo, não feito por mãos dos homens. Esta primeira afirmação é muito importante. Nós celebramos-la de forma muito particular na festa da Ascensão, quando nós dizemos que Jesus subiu ao céu e com ele levou a nossa humanidade. Entrar no santuário definitivo, não do Templo de Jerusalém ou de qualquer outro templo, mas entrar no céu, significa que o Senhor coloca diante de Deus Pai, na comunhão trinitária, a nossa vida, o nosso ser, numa intercessão contínua por cada um de nós, numa intercessão que nos introduz na dimensão definitiva, que é aquela à qual somos chamados de um dia ver a Deus face a face. Como sumo sacerdote perfeito, não do sacerdócio antigo, mas do sacerdócio da nova e eterna aliança, Jesus entra na presença de Deus Pai, de onde tinha saído, e leva-nos com Ele. Intercede por nós. Esta é a primeira afirmação. A segunda afirmação é que isso não necessita de ser um ato repetido. O texto da Carta aos Hebreus tem muito a ver com a festa da expiação do Antigo Testamento, em que todos os anos o sumo sacerdote entrava no santuário e tinha que oferecer sacrifício de expiação por si próprio e pelos do seu povo.
esses sacrifícios passaram. Ficou o único e eterno sacrifício que Jesus oferece sobre o altar da cruz e que nós atualizamos em cada Eucaristia. Não precisamos de mais sacrifícios, nem de mais sangue. Precisamos, talvez, neste caráter sacrificial, de oferecer a nossa vida. Mas o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, salvou-nos para sempre. É uma realidade sempre antiga e sempre nova. É uma realidade que nos acompanha ao longo da história. Fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo pelo seu sangue derramado sobre a cruz. Por isso, os velhos sacrifícios de animais não têm necessidade, não existem, não têm valor diante deste sacrifício que é a oferta da sua vida por parte do Filho de Deus, que assim nos estabeleceu em comunhão com Deus para sempre. Estes dois pensamentos que tiraria da primeira leitura da carta aos Hebreus. O Evangelho, porventura, também é difícil de nós aplicarmos à nossa vida. Hoje gostaria apenas de sublinhar duas ideias. É muito curioso que atribuem a Jesus, que livra dos demónios, que liberta, estar ligado com Belzebu. Esta palavra para nós significa apenas demónio. Mas esta palavra tem muito mais que se lhe diga. A palavra Belzebu vem de soma de duas palavras, Baal-Zebut, em hebreu, que quer dizer Baal, que fala-nos de um Deus falso. Quem tem alguma ligação com o Antigo Testamento, por exemplo, com a pregação do profeta Elias, ele pregou contra os sacerdotes de Baal e contra o culto de Baal, o Deus dos lugares altos. Um falso Deus. Ora, estes intransigentes defensores da unidade de Deus, que eram os fariseus e os doutores da lei, achavam que Jesus estava do lado dos falsos deuses. Era um falso Deus. É por isso que essa blasfémia não pode ser perdoada, porque é contra o Espírito que nos faz reconhecer em Jesus o Filho de Deus. É por isso este inciso do Evangelho de Marcos. Como os fariseus e os doutores da lei, nós construímos deuses. Eles tinham o seu Deus, aquele que tinha que obedecer às leis que eles tinham na cabeça e na dureza do seu coração. E não há palavra viva. Aliás, o texto de hoje é precedido por um comentário de Jesus em que diz que o importante é seguir a palavra de Deus. Tinham feito um Deus, embora com ligação com a revelação da primeira aliança, mas tinham feito Deus à sua medida. Tinham feito um falso Deus. Quando Jesus é o verdadeiro rosto de Deus e não há outro. O verdadeiro Deus em quem nós acreditamos é aquele que se manifestou na pessoa de Jesus, nos seus gestos, nas suas atitudes, nos seus sinais, nas suas palavras. É esse o verdadeiro Deus. Não conhecemos outro. Não há outro rosto de Deus que aquele que nos veio comunicar Jesus. Por isso, às vezes, os adoradores de Baal-Zebu somos nós. Quando construímos um Deus à nossa medida, um Baal, que não é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus é aquele que se manifesta definitivamente na pessoa de Jesus. Não há outro caminho para o Pai senão Ele. Não há outro caminho para a verdade senão o próprio Jesus. Não há outro Deus senão aquele que Jesus revela, sendo Ele próprio o Filho de Deus. Primeira coisa, a purificação da nossa fé em Deus passa pela nossa centralidade na descoberta do verdadeiro Deus na pessoa divina e humana, que é o próprio Jesus, o Salvador. Segunda nota do Evangelho. O Evangelho tem algumas pequenas parábolas
Aliás, Jesus começou a falar em parábolas, diz o texto que acabamos de ouvir. E conta várias. Eu vou sublinhar uma. Aquela que o Senhor se serve para nos indicar uma coisa importante. Ninguém pode roubar um homem forte sem antes o ter manietado, sem antes o ter ligado, sem antes o ter neutralizado. Só assim ele pode, o inimigo, o ladrão, pode roubar. Esta imagem é uma imagem da luta. O cristão é um homem que luta, que às vezes se deixa manietar por coisas negativas, que às vezes se deixa ligar, que se deixa atar por cordas que o amarram e que lhe tiram a sua liberdade. Possivelmente esta parábola toca a nossa vida e leva-nos a repensar o que é que na nossa vida, em que é que na nossa vida nós estamos atados. Não vivemos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Não vivemos plenamente a nossa filiação divina e a nossa fraternidade com os irmãos. O que é que nos ata? Foi disso que Jesus nos veio libertar. E por isso, nesta pequena parábola, ele oferece a cada um de nós que a lê a reflexão sobre esta liberdade que ele nos quer oferecer, mas que exige da nossa parte também uma certa luta para nos livrarmos daquilo que nos tira a verdadeira liberdade e dignidade. Ele veio libertar-nos disso. Creio que isto também é importante na nossa vida. Perceber a nossa vida cristã como uma luta contra forças. Podemos identificá-las pura e simplesmente com o mal, ou não, mas contra forças que nos tiram a nossa dignidade de encontrarmos Deus e de vivermos com os irmãos. Não deixemos que algum ladrão ate a nosso corpo para roubar a casa do nosso coração. Esta parábola é dirigida a todos nós, a mim e penso que a cada um de nós. Não deixemos que ninguém roube a casa do nosso coração, um coração que deve ser lugar de encontro com Deus e de encontro com os irmãos. Irmãs e irmãos, a mensagem de Jesus é tão clara e humana que rejeitá-la é pecar contra o Espírito Santo. Peçamos ao Pai que não nos deixe blasfemar, dizendo: dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Para que os fiéis amem Jesus que lhes deu a Igreja, o glorifiquem por ter vencido o mal e a morte e por continuar a ensiná-los com a sua palavra, oremos. Para que Jesus Cristo, mediador da nova aliança, mostre a Israel tudo o que fez para o salvar e lhe perdoe as transgressões e indiferenças, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que os ministros da liturgia ensinem ao povo que Jesus Cristo intercede por nós na presença de Deus
e virá de novo trazer a salvação àqueles que o esperam, oremos. Para que os homens, as mulheres e as crianças que vivem em dramáticas condições nos seus países sejam associados à vitória pascal de Jesus Cristo, oremos. Para que o Senhor, que é mais forte que Satanás, vença as divisões que ele provoca em nossas casas e nos ensina a invocar o Espírito Santo, oremos. Deus nosso Pai, dai-nos em abundância o vosso Espírito, para que nele possamos ver o invisível. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreja a minha morada, nos dê uma palavra e serei salvo.
se sei comigo, ó Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido, não será confundido. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa consagração neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do vosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro.
ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vós, caros irmãos, peregrinos, todos vós, caros irmãos e irmãs, desejamos a continuação de um dia feliz. Após este encontro com o Senhor, neste local onde Maria nos acompanha na nossa oração. Sempre temos nela o colo e o refúgio de que necessitamos. Há aqueles que vão voltar para as suas casas, uma boa viagem de regresso. E levamos connosco esta força que nos ajuda a desatar daquilo que na nossa vida nos ata e nos tira a nossa dignidade de filhos de Deus e de irmãos uns dos outros. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.